Hoje, nós nos reunimos para participarmos da Assembleia da Igreja e para esse grande momento de oração, essa grande oração de intercessão que estamos realizando, que é a Santa Missa. Se olharmos o fio condutor das leituras de hoje, nós encontramos oração, um convite que é feito a cada um de nós. Não rezamos só com a vida, com a nossa postura, mas também necessitamos de alguns momentos de silêncio, de interiorização, para entrarmos em oração. Por isso, a primeira leitura, ela nos coloca uma grande oração de intercessão. Abraão, ele clamou diante de Deus, pedindo que fosse preservado ali em Sodoma e Gomorra, aquele povo que havia se desviado de Deus. Por isso, ele se aproxima e ele vai pedir a Deus para que, mesmo que se houver alguns poucos justos, se ele manteria aquelas cidades em pé. Terminando até colocar para Deus de tanta foi a sua intercessão e de tanto foi a sua insistência, ele disse: já me atrevi a falar ao meu Senhor, e se houver 20 justos? E ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. E Abraão persistiu, ele permaneceu, e ele continuou o diálogo com Deus. Que o Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10, ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Olhamos aqui uma grande oração de intercessão. Não desistência, a permanência de continuar clamando a Deus. Nós não podemos desistir ou pensar que Deus não escuta as nossas orações. Ou às vezes achamos que nós não escutamos a Deus. Mas orar significa justamente isso. Colocar a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Por isso o evangelho de hoje, os discípulos, eles pediram a Jesus, que estava rezando num certo lugar. Quando ele terminou a sua oração, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós podemos encontrar Jesus muitas vezes orando ao Pai. Todas as suas decisões eram decisões onde ele se afastava, procurava um lugar de profundo silêncio para colocar o seu clamor diante de Deus, o Pai. Nós precisamos também ter esses momentos de silêncio, de recolhimento, momentos onde nós entramos no coração de Deus. E Jesus vai ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso. E se nós olharmos no catecismo da igreja, essa é a oração do Senhor, ou é a oração que o Senhor nos ensinou. E ela é um resumo de tudo aquilo que nós
lemos nos evangelhos, ou aquilo que foi proclamado nas Escrituras, e pela primeira vez nós ouvimos Jesus ensinando os seus discípulos a ter uma profunda intimidade com o Pai, chamando Deus de Pai. Olha como isso é importante. Mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram a presença amorosa ou a presença de um Pai bondoso, Jesus nos ensina a encontrar tudo isso no Pai dos céus. Porque este Pai, Ele tem entranhas e é capaz de nos amar, porque dele só pode vir o amor. Não há outra coisa que vem de Deus. Por isso, Jesus fala que este nome do Pai, ele deve ser santificado. E santificar o nome de Deus é onde Deus é convocado, ali se torna um lugar sagrado. Por isso, nós santificamos o nome de Deus, porque torna-se tudo um lugar sagrado. E Jesus, Ele nos convida a clamar. E já presente no nosso meio, mas não totalmente, a clamar pelo reino dos céus. Por isso Jesus ensina: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Por isso, as petições do Pai Nosso que utilizamos na liturgia do Evangelho de Mateus, elas colocam as 3 primeiras petições ligadas a Deus e as 4 últimas petições ligadas a nós, igreja dessa terra. E Jesus vai dizer: peça ao Pai o pão de que precisamos a cada dia. Não só o pão eucarístico, o pão transubstanciado, a presença de Jesus neste pão, mas o pão dos nossos bens materiais e o pão que é tirado da mesa de muitos. E nós devemos clamar isso a Deus, para que a gente também se sinta tocado ao rezarmos o Pai Nosso, a vivermos um momento de partilha ou de doação. E Jesus, Ele também nos ensina a pedir ao Pai: perdoa-nos a todos nós, devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Às vezes, quando nós ouvimos esse clamor que Jesus nos ensina, pedindo ao Pai que nos perdoe, porque todos nós somos devedores, a nossa dívida, ela é enorme. Assim os santos padres antigos da igreja ensinavam e encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós somos devedores de Deus por tudo. Todas as coisas foi nos dadas por Ele. Mas somos devedores de Deus porque todas as coisas são dadas por Ele a nós. Mas somos devedores porque nós temos uma dívida para com Deus. A dívida que Deus Pai nos deu através do pecado que foi inserido na nossa vida. Deus, Ele foi capaz de pagar todas as nossas dívidas pela presença do Filho na cruz. Por isso nós somos devedores de Deus, porque o pecado habita em nós, e o pecado é uma dívida diante de Deus. Mas Deus nos dá o seu Filho Jesus, que no momento da cruz, Ele assume
todas as nossas dívidas do pecado e apresenta tudo isso ao Pai. E ao mesmo tempo um pedido para que nos momentos das provações, porque provação é diferente de tentação, às vezes nas provações nós podemos cair em tentação, nós somos colocados à prova o tempo inteiro e somos chamados a permanecer na fidelidade da fé, mas Jesus nos pede que nessas provações Deus se antecipe e não as transforme num momento de queda para nós, que é a tentação. E aí fica a grande lição que Jesus dá, falando de coisas menores, para dizer daquilo que Ele ensinou como coisas maiores, que é a oração do Pai Nosso. Era um meio que muitos rabinos utilizavam para ensinar aos seus discípulos na época. Pegar exemplos menores para dizer de coisas maiores. Jesus conta uma parábola: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o que for necessário. Quer dizer, nós somos, muitas vezes, damos aquilo que é o pouco para não sermos incomodados, quanto mais esse Deus do céu não dará a nós. E Jesus, Ele termina dizendo aos discípulos que nós devemos continuar insistindo ao Pai dos céus. E Ele termina: portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Estamos agora na maior intercessão, na maior oração de intercessão. A celebração eucarística é uma intercessão que colocamos nas mãos de Jesus para que Ele apresente todas as nossas necessidades ao Pai. E ao mesmo tempo para que seja derramado o Espírito Santo em nossos corações. A grande oração de intercessão está acontecendo. Tudo que colocamos nas mãos de Jesus, Ele apresenta ao Pai. Por isso estamos aqui. Fechemos um pouco os nossos olhos e peçamos pelos nossos bens materiais e também pelos nossos bens espirituais. E vamos pedir por aqueles que estão vivendo em situações difíceis, de fome, sem o pão de cada dia. Cada um faça a sua petição nesse momento, para que Jesus leve tudo isso e apresente ao Pai.